Fala pessoal, hoje falaremos do motoqueiro careca recalcado. Gente, o recalque é uma coisa comum? É uma coisa comum. Mas esse motoqueiro, ele passou dos limites. E eu, como sempre, vou ler uma história pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem entender. Rafael, notei que com o passar do tempo, eu fazia minhas coisas e o motoqueiro ele ficava na volta. E parecia que ele queria aprender algo que eu estava fazendo. Pelo menos essa era a impressão no início. Mas o tempo foi passando e eu percebi que ele tinha muita raiva acumulada, além de ter muito recalque. Então, se eu, por exemplo, me programava para fazer compras, e aí eu ia lá e me planejava, fazia a lista, eu colocava tudo que eu tinha que comprar nessa lista, e aí eu me preparava para ir até um local onde eu conseguiria comprar esses produtos. E depois aí de eu perder mais ou menos uns 15 minutos nessa brincadeira toda entre me deslocar e fazer lista, aparecia um motoqueiro. E ele, né, com a sua careca, ele queria ficar na volta. Ele não fazia as compras dele, não. Ele se limitava a olhar placas, olhar as placas de promoção e só olhar e muitas vezes sair. E quando ele me via, às vezes ele não saía, às vezes ele ficava na volta. Então, além de ser um motoqueiro careca, também podemos chamar ele de motoqueiro careca carrapato, porque é grudento. Ele ficava na volta, ele ficava espiando o que eu estava fazendo, e muitas vezes ele tentava ali diminuir o que eu estava fazendo. Ele tentava mostrar aí para as outras pessoas que o que eu estava fazendo não era legal, que só as ideias que ele tinha eram importantes, que só o que ele pensava era interessante. E com o tempo, isso aí começou a desgastar muito a minha relação com essa pessoa. Só que o que eu percebi? Eu notei que as pessoas que tentavam dialogar com ele, muitas vezes não conseguiam chegar a lugar nenhum. Porque essa pessoa, ela é extremamente despreparada para ouvir. Ela é muito preparada aí para chegar, dar sua opinião, e era isso. Mas para chegar, conversar, ouvir, argumentar, analisar, essa pessoa era totalmente nula. Era como se você falasse com um pedaço de madeira que ele foi criado para sorrir e somente sorrir de maneira irônica e debochada. Cada vez que você apresentava uma coisa nova, essa pessoa, o que ela fazia? Ela pegava e fingia que não estava ouvindo, ou então ela não entendia o que você estava falando. E essas coisas se repetiam muitas vezes, tá? Essas coisas aí eram circulares. Era como se não tivesse a possibilidade de sair dessa situação. E eu, como sempre, com meu jeito tranquilo, com meu jeito calmo, tentando colocar em prática os aprendizados do curso, o curso de orientação à leitura, eu procurei chegar, e todas as vezes que essa pessoa vinha com desaforo, eu conversava aí da maneira mais tranquila possível, tá? Eu conversava de uma maneira extremamente calma, receptiva, queria ouvir ali o que a pessoa tinha a dizer, mas essa pessoa, ela não falava nada. Ela ficava o tempo todo ali tentando achar
uma maneira aí, né, de tirar o sarro dela, de incomodar, de diminuir. E muitas vezes, o que ela fazia? Depois de tudo isso, ela ainda me pedia dinheiro. Isso que é o mais engraçado. Então ela achava que ela podia fazer o carnaval dela e no final de tudo isso, ela ainda podia pedir dinheiro, né? Pra você ver como é que era a coisa. E eu notei que eu conheci muitas pessoas que eram assim. Muitas pessoas que também faziam esse carnavalzinho e que elas achavam que por elas estarem no tal nível superior, por elas terem chegado aí ao final do arco-íris na cabeça delas, em função do ego delas aí, está totalmente despreparado para viver em sociedade, elas achavam que as pessoas deviam dinheiro para elas. Elas achavam que elas eram deuses e eram deuses que deveriam receber quantias de dinheiro. Se elas não recebessem essa quantia de dinheiro, daí o mundo virava do avesso. Isso cansa. Eu já tô meio que cansado disso. Eu não vou deixar de estudar, de fazer os cursos do canal, mas eu posso confessar para você que eu estou muito cansado. Vou comentar então um pouquinho. Entendo. Esse cansaço, ele sempre vai fazer parte da vida das pessoas que querem fazer o que é certo. Você sempre vai conseguir se cansar, porque quando você toma essa atitude, o que acontece? Você está indo contra, mas contra mesmo, a maré. Você está remando muito forte. Se você está remando muito forte, você está fazendo uma força gigantesca. Então, quando aparecer situações assim, você vai se desgastar, você vai cansar, você vai pensar em desistir de tudo, você vai pensar em largar tudo. Você vai acabar pensando assim, olha, eu tenho que parar. E às vezes é bom você parar 3 dias. Parou 3 dias. Não pegou nenhum livro durante 3 dias. Assistiu um filme onde você não teve que prestar muita atenção. Às vezes você tem que fazer isso. Às vezes você tem que dar um tempo. Só que se você para 2 semanas, 3 semanas, aí você perde bastante. Que eu digo pra você, pare 3 dias até no máximo 1 semana. O trabalho não dá pra parar. Bom, continua no seu trabalho. Continua aí efetuando leituras, tá? Agora, as leituras que você tem que continuar efetuando, às vezes são leituras que ela não tem muita profundidade. Elas não vão te trazer o retorno que você precisa. Mas tenta não deixar de ler por muito tempo, tá? Quando eu falo aí 3 dias, 1 semana, é para você deixar aí de ler coisas que tenham alguma profundidade, coisas voltadas aí a uma literatura mais profunda, a autores aí que pensaram muito antes de escrever uma obra. Então essas leituras mais profundas, você pode parar aí por 3 dias, pode parar por uma semana, tá? Quando você se sente dessa maneira aí que você está se sentindo, quando a pessoa ela já não aguenta mais, porque ela começa a comparar o estudo, o desenvolvimento dela com o que está acontecendo na realidade. E a realidade, ela sempre é o melhor lado da cachoeira, né? É a descida da cachoeira. Enquanto que a pessoa aí que procura o conhecimento, procura a verdade, procura fazer trabalho voluntário, procura levar alguma coisa para as pessoas, essa pessoa ela tá sempre remando contra essa corrente, tá? Então, não significa que você vai descer totalmente essa corrente quando você para por 3 dias e 1 semana, tá?
você vai descer alguns metros. O problema é você não voltar a engatar, entendeu? Você parou uma semana de efetuar aí leituras profundas, e aí essa uma semana ela se torna uma semana e 5 dias, daqui a pouco é 3 semanas, daqui a pouco 4 semanas, e você não consegue voltar. Aí você começa a perder, aí você perde bastante. Você indicaria de quanto em quanto tempo para eu fazer essa pausa? A cada 26 dias você pode fazer uma pausa aí, de 3 dias até uma semana. Essa pausa é em relação às leituras profundas, não a leitura você tem que continuar. Aí você começa a ler uma história, você lê uma coisa assim mais descompromissada, uma coisa assim mais leve, uma coisa mais light. Mas a leitura profunda você pode fazer isso aí, a cada 26 dias você para aí 3 ou para uma semana, tá? Sempre vai existir esse choque de realidade. E quando aparece essas pessoas aí desmotivadas, essas pessoas sem objetivo, essas pessoas sem propósito, eu lamento informar, mas você vai se sentir assim. Você vai se sentir mais pesado, você vai se sentir com dor de cabeça, às vezes você vai sentir uma sensação de enjoo, às vezes você vai se sentir com vontade até de vomitar, por incrível que pareça. Porque essas pessoas, elas são uma intensa náusea, elas são uma intensa dor de cabeça. Porque elas acham que todo mundo que se deixou levar pela cachoeira, pela correnteza, seja lá o que for, pela força das águas, ela acha que por causa que as pessoas que estão na volta dela, porque ela se deixou levar por essa correnteza, que ela tem que levar todo mundo junto, que ela tem que jogar cordinha em todo mundo, e todo mundo tem que ir pro fundo do mar, tem que ir pro fundo das águas. E não é assim. Você pode fazer bastante por você mesmo, só que você tem que continuar. Você não pode largar tudo e se tornar mais uma pessoa aí sem brilho, mais uma pessoa aí sem luz própria, mais uma pessoa aí com a frequência terrível, com a frequência baixa, que só escuta música repetitiva, que só quer saber de comer comida boa, que só quer saber de festa, que só quer saber de encher a barriga até não aguentar mais, que só quer saber de ir atrás das gatinhas, de ir atrás dos gatinhos. E quando eu falo gatinhas e gatinhos, eu tô fazendo uma referência às pessoas, tá? Não é aos animais. Animais de rua às vezes precisam de nós, então vá atrás sim dos gatinhos e das gatinhas. Então quando for para ajudar um animal de rua, você vai atrás dos gatinhos e das gatinhas. Quando for para pensar em toda hora em fornicar, em ter relações, aí você pausa um pouquinho, tá? Você para um pouco, porque isso aí vai te levar aí para uma espiral muito ruim. Você ter relações aí uma vez na semana, tá tudo bem. 2 vezes na semana, tudo bem. Mas mais do que isso não, gente. Mais do que isso já é depravação, tá? Mais do que isso é exagero, tá? Você não precisa disso. É como se você tivesse aí se alimentado com todas as substâncias que você precisava aí durante a semana. Todas as comidas, tudo que você precisava aí você ingeriu. E aí você pega e você diz: não, mas eu preciso de 2 quilos de filé para comer esses 2 quilos de filé aí no final de semana. E aí vem o exagero. Então o sexo é assim: 2 vezes na semana, bacana. 3 vezes na semana, aí já começa a complicar bastante. Principalmente as 3 vezes na semana é 3 vezes com um parceiro diferente. Aí ainda é muito pior, tá? Mas pelo menos aí 2 vezes na semana é uma coisa saudável, é uma coisa que seu corpo precisa, tá? Não é eu que tô dizendo porque eu sou o doutor aqui do sexo, eu sou o doutor aqui
da promiscuidade. E eu tô dizendo pra vocês assim, não, você tem que fazer isso o quanto antes, porque se você não se tornar uma pessoa viciada aí em sexo, as coisas vão dar errado pra você. Não, eu tô dizendo justamente que você precisa fazer isso por causa da tua saúde, não é por causa aí do teu prazer visual, por causa que você precisa ver a mulher mais bonita do mundo, não é por causa disso, tá? Isso aí que eu tenho pra dizer pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você faz tudo isso, a plataforma começa a recomendar para você conteúdos parecidos ou então conteúdos aqui do canal. E aí fica mais fácil para você se aproximar desses temas, né? Desses temas complicados. Espero ter ajudado. Espero que esse tipo de conteúdo tenha trazido luz sobre esse tema, tenha trazido significado e que a partir de hoje vocês não repitam aí os mesmos erros, tá? Também quero desejar uma coisa aí muito importante. Desejo, né, que o conhecimento comece a fazer parte da vida de vocês de uma maneira mais intensa e que vocês tenham aí muitos momentos de felicidade.